E eu estou de volta com o seu Espaço VIP acompanhando o melhor do colonismo social, gastronomia e muitas informações. Hoje nós estamos, sim, gente, apresentando o nosso quadro Beleza e Bem-Estar, um dos momentos mais aguardados do programa, onde você que está em casa tira todas as suas dúvidas sobre procedimentos cirúrgicos e o nosso tema lipoescultura. O nosso convidado de hoje, Dr. Dalvo Neto, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai falar sobre esse tema tão atuante, essas mulheres querendo ficar cada vez mais belas, o corpo escultural, né, doutor Dalvo? É aí que entra a cirurgia plástica para ajudar, auxiliar. Claro, com Seja certeza. bem-vindo. Eu sempre falo, Mariana, que o cirurgião plástico ele está na sociedade até para ajudar a embelezar mais as mulheres, né? Deixar elas mais lindas, mais visadas, mais belas, né? Exuberantes. Exuberantes, com certeza. Isso é que é importante, né? Você devolver a autoestima dessas pacientes. A gente vive num país tropical, de clima tropical, em que gosta-se muito de praia, de exibição do corpo, né? Que a gente tem uma temperatura muito alta, elevada, né? Do nosso corpo. E isso é importante, que as mulheres estejam com o corpo belíssimo para ser mostrado. E eu tô falando, gente, sobre a lipoescultura. A gente recebeu vários e-mails de quem está em casa. Chegamos aqui à lipoescultura, porque as pessoas têm algumas dúvidas, né? Devido o termo comercial da lipoaspiração, da lipo 3D. Como é que funciona a lipoescultura? Ela é associada? Explica melhor, doutor Dalvo. Olha, Mariana, é o seguinte, as pessoas tendem a confundir muito os termos, né? Lipoescultura, o termo que é comercial, não é um termo médico, na verdade é uma junção de dois procedimentos. Você faz a lipoenxertia, quer dizer, a extração da gordura por meio de cânulas, e a lipoenxertia. A junção dos dois procedimentos é que é denominada a lipoenxertia. Existem outros ainda tipos de procedimentos que podem ser descritos, que hoje em dia está muito em alta, que é a lipo 3D, ou lipo HD, ou lipo de alta definição. Quer dizer, um outro tipo de cirurgia em que você tende a marcar a musculatura corporal com a injeção de gordura ou a retirada de gordura em pontos localizados nos sulcos musculares, desenhando os músculos, né? Fica muito interessante também. Tratando de lipoescultura, a gente fala de bumbum, de cintura, quais são os pontos mais utilizados da técnica? Olha, Mariana, é o seguinte, é claro que a gente tem uns pontos de conhecimento mais preponderantes e que mais existe a procura dos pacientes por esses pontos, que é a região dos flancos, os culotes, entendeu? A região do abdômen. E todos esses pontos você pode fazer uma extração da gordura localizada nesse ponto e fazer a lipoenxertia na nossa paixão nacional, que é o bumbum, né? Então, quem é a mulher que não quer tirar aquela gordurinha da cintura, dos flancos ou do culote que está meio extravasando, né? E aí colocar no bumbum, fazendo com que o bumbum fique mais torneado, mais redondinho, projetado. E o grande ponto positivo é porque é uma substância própria da paciente, né? Que a gente faz por exemplo, eu utilizo um sistema fechado em que não existe o contato da gordura com o ar atmosférico e com isso não existe a desnaturação da gordura que foi extraída e aí eu consigo uma taxa de pega bem melhor do enxerto. Com isso, a gente consegue modelar aquela cintura e aquele bumbum. E vale a pena também a gente compartilhar com o nosso telespectador que a lipoescultura não é um procedimento para emagrecer, e sim remodelar, não é isso, doutor Dalvo? Com certeza. Assim, as pacientes nos procuram com excesso de peso, um sobrepeso e às vezes até obesidade, querendo fazer uma cirurgia plástica, ou uma lipoenxertia, ou uma lipoaspiração. Só que assim, a lipoaspiração, quando bem indicada, ela não é uma cirurgia para emagrecer ninguém. Inclusive eu me preocupo quando eu emagreço uma paciente minha, porque o organismo ele sofreu um estresse muito grande e até mais do que o necessário. Então assim, quando a gente faz uma cirurgia plástica bem feita e bem orientada e bem arquitetada, a gente precisa manter o peso corporal da paciente. Quer dizer, não espoliar essa paciente, não fazer com que essa paciente ela fique, de alguma maneira, consumida pelo procedimento cirúrgico. Quer dizer, uma agressão tão forte que faz com que a paciente fique consumida das suas reservas naturais. Falando um pouco do pós-operatório, se você se preocupa muito quanto tempo eu vou ficar longe das minhas atividades profissionais, como é que funciona, doutor Dalvo? Olha, Mariana, o pós-operatório ele é interessante porque depende de cada paciente.
Em geral, a gente fala em torno de 1 semana a 15 dias. Mas se for aquela paciente que for bem ativa e realmente ela faça um pós-operatório bem feito, ela por volta de 15 dias ela já começa a fazer e a praticar suas atividades normais. Então assim, eu recomendo a minhas pacientes no mínimo 6 meses a utilização de cintas compressivas e de maneira progressiva, sempre apertando. Porque muitas vezes, Mariana, o que acontece é que a gente consegue um bom resultado, só que a paciente utiliza de maneira irregular as cintas, e aí aquele resultado, ele vai fazendo com que crie uma fibrose a mais, pode criar deformidades naquelas regiões, pela utilização inadequada e as próprias drenagens linfáticas que não foram realizadas de maneira correta. Olha aí, super entendido aqui para o nosso telespectador. Chegando aqui uma perguntinha da nossa produção. Doutor Dalva, acompanho quinzenalmente o seu quadro. Eu gostaria de saber qual o tempo necessário pós-gestação para realizar o procedimento. Essa daqui já está pensando em passar pelo processo dela, né? Viver esse momento maternidade, já querer voltar às atividades, querer ficar com um corpo bacana. É muito importante isso aí. Porque assim, a gravidez, Mariana, é uma tempestade hormonal que a gente chama. Então existe um nível hormonal muito alterado de progesterona, estrógeno. Então, por segurança, eu aconselho sempre esperar e aguardar no mínimo 6 meses. Que é um período mais tranquilo em que você consegue. O corpo vai regredir muito. Algumas pacientes, depois da gravidez eu fiquei muito mal, eu quero me operar ontem. Mas assim, não funciona dessa maneira. É melhor você dar tempo ao tempo, aguardar o seu organismo responder de maneira correta e coerente, e aí você fazer uma cirurgia mais precisa e que tenha um melhor resultado para o paciente. Que bom, parabéns. Mais uma participação aqui no nosso programa. Você que está em casa, antes dos nossos intervalos, eu tenho sim um recadinho especial. Segura aí, roda VT. A vida tem receita sim. E essa receita quem cria é você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto pra você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita pra sua família. Fortaleza, a receita perfeita.